Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje da disciplina de resistência dos materiais, vamos determinar reações de apoio, certo? Pessoal, hoje eu vou fazer esse exemplo que foi feito na videoconferência com vocês. Eu já havia gravado ele, mas quando eu fui conferir não saiu muito nítido, tá? Então, vou fazer novamente esse exemplo. Primeiro de tudo, vamos observar as ações que estão atuando, né, na nossa viga. Nós temos aqui duas cargas concentradas, né? A primeira de 5 kN e a segunda de 10. E temos dois apoios, né? Esse apoio aqui, primeiro, do segundo gênero, portanto, surgem duas reações. Eu marco aqui de outra cor, ó. Uma reação vertical e uma reação horizontal, certo? Quando eu represento essas forças, pessoal, é como se eu estivesse fazendo o diagrama de corpo livre dessa viga, tá certo? Essa reação horizontal a gente vai chamar de RAX e a reação vertical de RAY. Aqui, né, à direita, nós temos um apoio do primeiro gênero, portanto, aqui, ó, impede o movimento na vertical, o deslocamento vertical, então surge uma reação aqui que a gente vai chamar de RB na direção Y, certo? Visto isso, também temos que determinar se a viga é isostática, né? Através do cálculo do grau de peristaticidade. Só relembrando, né? Como sempre em todas as aulas eu faço, o grau de peristaticidade é o X menos E, onde X é o nosso número de incógnitas, certo? No nosso caso, as incógnitas vão ser as reações que eu preciso determinar, e E são um número E vai ser o número de equações de equilíbrio, certo? No nosso caso, nós temos 3. Somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório dos momentos, certo? Então, quando esse G ele for igual a zero, nossa viga é isostática. Quando for menor que zero, hipostática. E quando for maior que zero, né, ela vai ser hiperestática, tá? Então, no caso aqui, ó, nós temos 1, 2, 3 incógnitas e temos 3 equações de equilíbrio, nosso G é igual a zero, então nossa viga é isostática. Próximo passo, pessoal, é ir, né, determinar essas forças. Primeiro, eu vou começar com o somatório das forças em X, ó, indicando sempre o sinal, né, de onde X é positivo à direita do eixo, então o somatório das forças em X igual a zero. Em X, se vocês observarem, só temos RAX, então, RAX igual a zero, tá? Somatório das forças em Y, indicando que para cima é o sentido positivo das forças, igual a zero. Nós temos, pessoal, em Y, positivo para cima, RAY, negativo, porque está para baixo, o 5. Negativo aqui, o 10, né? Também para baixo. E positivo, o RBY, que está para cima. Não tem mais nenhuma força em Y, a gente iguala a zero. E aqui eu vou só ajustar a minha equação. Então, meu RAY mais RBY, 10 e 5, no caso aqui daria menos 15, vai passar para o outro lado da equação como 15 positivo. Então, eu tenho que o somatório das minhas reações, A e B, eles têm que ser igual a 15, esse somatório. Mas ainda não consigo determinar, né, pessoal? Então, eu preciso fazer também a equação do momento. Então, ó, lembrando que sempre, pessoal, no sentido anti-horário, o momento é positivo. No sentido horário, o momento é negativo. Aí, eu vou fazer o momento em relação ao ponto A. Então, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Aí, pessoal, vamos lá. O conceito de momento. Momento é o produto da força pelo deslocamento, certo? Nesse caso aqui, ó, se eu tô analisando esse ponto, é como se eu colocasse a mão aqui em cima e visse a tendência, né, de movimentação da minha viga em relação a essas outras forças. Essas duas forças que estão aplicadas em cima do ponto A, elas não produzem momento, uma vez que a gente não tem distância nenhuma do ponto, certo? Então, o que é que a gente vai ter? Olha só. Primeiro, vindo de fora para dentro, né? A gente tem essa força RBY, ó, e vamos observar a tendência de giro. É como se ela estivesse empurrando a nossa viga para cima. Ó, o que é que vai acontecer, ó? Ela vai fazer isso daqui. Então, se essa tendência de giro dela tá no sentido anti-horário, esse momento é positivo. E ele vale quanto? A força RBY
multiplicado pela distância, né? De aplicação da força até o ponto onde eu estou analisando o momento. Nesse caso, a gente soma essas cotas, ó. 2, 3, 4,5. Agora, vamos observar o 10, ó. O 10, a tendência de giro é essa. Ó, se você pegar assim com a regra da mão direita, ó, negativo, certo? No sentido horário, a tendência de giro dela, ó, no sentido horário. Então, menos... Quanto é que vale o momento? 10 multiplicado pela distância de aplicação dessa força até o ponto A. Então, 10 vezes 1 mais 1,5, 2,5. Certo? Essa outra força aqui, ó, a mesma coisa, ó. Se observar com a regra da mão direita, ó, tá girando para dentro do plano da folha e a tendência de giro é no sentido horário. Sentido horário, momento negativo. Então, menos 5 multiplicado pela distância entre a aplicação da força e o ponto A, que é 1,5, certo? E aí, não tem mais nenhuma força produzindo no momento em relação a esse ponto, a gente vai igualar a zero. Eu vou colocar aqui, ó, mais, menos e menos, só para lembrar, tá certo? Vamos agora organizar essa equação aqui. Então, aqui, 4,5 RBY menos 10 vezes 2,5 é 25, né? Então, 25 menos 5 vezes 1,5 vai dar, ó, 7,5. Igual a zero. 4,5 RBY. A gente vai somar 25 com 7,5, né? Que os dois são negativos. Passa para o outro lado positivo, ó. 32,5. E aí, nós temos que RBY vai ser igual a 32,5 dividido por 4,5. Daí, ó, 7,22 quilonewtons, certo? Aí, pessoal, o que é que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui nessa equação e vou isolar RAY, porque agora vai ser minha única incógnita, né? Eu já tenho RBY, então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 15. Esse RBY que tá positivo passa negativo. E aí, ó, eu substituo aqui o valor que eu encontrei. 15 menos 7,22. E aí, eu vou obter 7,78, certo? Aproximadamente aí. Então, ó, quando eu somar as duas forças, 7,78 mais 7,22, eu vou ter 15 quilonewtons, e aí eu sei que minha determinação de reações deu certo, tá? Pessoal, eu gostaria de fazer agora mais um exemplo com vocês. Vou copiar aqui do ladinho, certo? E já vou. Então, pessoal, aqui ao lado eu trago outro exemplo, onde a gente tem uma novidade, né? A gente tem aqui um balanço, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente vai determinar essas reações. Bom, primeiro a gente vai identificar as cargas, né? A gente tem aqui no balanço uma carga de 2 kN e aqui no meio desse vão aqui entre A e B uma carga de 10 kN. Aí a gente vai observar, é uma viga isostática, né? Aqui nós temos uma reação na vertical, com apoio do primeiro gênero. A gente vai chamar de RA na direção Y. E aqui é um apoio do segundo gênero. Então, nós vamos ter duas reações, né? RB na direção Y. E vamos ter RB na direção X, certo? Pessoal, geralmente, o que acontece? A gente tem que calcular o momento em relação ao ponto onde eu tenho mais incógnitas. Nessa situação aqui, é indiferente a gente calcular o momento em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B. Por quê? A gente vai conseguir determinar RBX, visto que também não tem nenhuma outra carga horizontal. Onde isso vai fazer diferença, professora? Em relação ao ponto que eu calculo o momento. Vai fazer diferença quando a gente tiver carga distribuída ou quando a gente tiver um apoio do terceiro gênero. Mas esse assunto vai ficar como cena dos próximos episódios, tá certo? Então, vamos lá para a determinação dessas reações, né? Começando aqui, pessoal, com o somatório das forças
em relação ao eixo X, sempre indicando a direção, né, em que ele é positivo. A gente só vai ter, ó, como eu falei aqui, RB na direção X e vai estar negativo, porque ele tá para a esquerda aqui na minha representação, né? Mas, como não tem nenhuma força em X além dele, né, dessa reação, a gente vai igualar a zero aqui. Agora, vamos para o somatório das forças na direção Y. Na direção Y, eu vou ter, ó, positivo RAY e positivo aqui RBY na outra extremidade. E negativo, eu vou ter as ações que estão atuando sobre minha viga, né? O 2 está apontando para baixo e o 10 kN. Não tem mais nenhuma força, a gente iguala a zero. Então, aqui a gente vai ter que o somatório de RA mais RB vai dar igual a 12 kN positivo, certo? Soma 10 com 2 e passa para o outro lado, trocando o sinal. Agora, vamos fazer o momento. Primeiro, vou fazer o momento em relação ao ponto A. Outro detalhe, quando a gente faz o momento em relação ao ponto A, a gente vai determinar a reação B. Quando a gente faz o momento em relação ao ponto B, a gente está determinando a reação A. Por quê? Essa reação, ela nunca vai gerar momento sobre o próprio ponto, porque não tem uma distância, tá bom? Então, vamos primeiro fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto A e vamos ver o que acontece, certo? Lembrando, pessoal, o momento positivo, o sentido é o anti-horário, o momento negativo, o sentido horário, tá? Então, vamos começar, ó, primeiro observando o 2, né? A tendência de giro aqui, sempre em relação ao ponto O, certo? Se você fizer a regra da mão direita, você vai ver que a tendência de giro é no sentido anti-horário, portanto, esse momento é positivo, certo? Então, ele vale quanto? Força vezes deslocamento. Então, 2 vezes o deslocamento, que é a distância, né? Entre onde está sendo aplicada a força e onde eu estou determinando o momento. Então, 1. Agora, ó, o 10, se você fizer pela regra da mão direita, você vai ver que está entrando no plano da folha, é negativo, né? Mas se você observar aqui, ó, a tendência de giro está no sentido horário. Então, menos 10, que é a força, vezes a distância até o ponto A, que é 2. E ainda temos aqui, ó, a reação A. O que está acontecendo na reação A, ó? Ela tá empurrando aqui, né, ó. Se você vier com a regra da mão direita, você vai ver que o sentido é o anti-horário, portanto, positivo. Então, mais a distância entre B e A, 4, R, B, Y, igual a zero. Aí, agora eu vou organizar, ó, 4R, B, Y, a gente vai ter menos 20 aqui, né, ó. E aqui a gente tem 2 positivo. Menos 20 mais 2, menos 18, passa para o outro lado como 18 positivo. Então, ó, 18 dividido por 4 dá 4,5. Então, meu RB na direção Y é igual a 4,5 kN. Aí, agora vamos fazer esse momento em relação ao ponto B para a gente ver o que acontece, tá? Ó, se eu fizesse agora o momento em relação ao ponto B, o 2, ó, em relação ao ponto B também estaria com a tendência de giro no sentido anti-horário, portanto, positivo. Só que a distância seria de 5, né? Aqui, ó, 2, 4, 5 até o ponto B. Então, a gente ia ter, ó, 5 vezes 2. O RA, ó, um sentido, a tendência de giro agora aqui em relação a B, no sentido horário, portanto, aqui o momento negativo. 4 a distância, então, ó, 4 multiplicado por RAY. O 10 também, ó, em relação ao ponto B, a gente teria um momento, ó, positivo, né? A tendência de giro no sentido anti-horário, mais 10, multiplicado pela distância ali, que seria 2, igual a zero. Aí, aqui a gente teria 10, né, dessa parcela, ó, e aqui 20. Então, nós teríamos 30, então ia ficar menos 4 RAY igual a 30 positivo menos 30. RAY igual a menos 30 dividido por menos 4, ó, 7,5 km, tá? E aí, se eu somar com 4,5, dá exatamente 12.
Então, a gente vê que tanto faz a gente fazer nessa situação, né? Em relação ao ponto A, como em relação ao ponto B. Em relação ao ponto A, ó, eu virei aqui dessa primeira equação, ó, ia substituir. Então, eu ia ficar RAY igual a 12 menos RBY. E aí, a gente ia fazer 12 menos 4,5. Ia dar, ó, só para confirmar para vocês, 7,5, tá vendo? A mesma coisa se a gente substituísse aqui, ó, novamente da equação 1, o que que a gente ia ter? Ia isolar agora RBY, né? Então, RBY ia ficar igual a 12 menos RAY. Então, RBY igual a 12 menos 7,5. E aí, ia dar 4,5, certo? Nos próximos exemplos, vocês vão poder notar a diferença, né? De a gente fazer em relação a um ponto ou ao outro, se aumenta a dificuldade ou não. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Tchau, tchau.